Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia. O coração é quem diz. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos juntos cantar. A natureza é tão bela que nos ensina a amar. Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus. Graça e paz para todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa e maravilhosa e bela madrugada para todos vocês, onde você estiver. Vai o meu abraço para todos vocês, meus queridos irmão e irmã. E eu tenho uma mensagem, um pedido parece que de uma irmã, que falou para mim falar um pouco sobre alma, corpo e espírito. Então, eu quero falar um pouco sobre isso. E o tema da mensagem é essa: aonde está a alma do homem? Esse é o tema da mensagem. Porque há muita gente que está na igreja, na chamada igreja, há tanto tempo. Mas você pergunta, as pessoas não sabem. As pessoas não têm conhecimento. Porque o que esses movimentos religiosos fazem? Eles só servem para ensinar que você tem que ser um bom dizimista. Esse é o principal. Porque, na verdade, esses movimentos são dinheiristas. O Deus desses movimentos é um Deus que gosta de dinheiro. É um Deus que precisa de dinheiro para fazer a obra dele. Esse Deus é um Deus pobretão. Esse Deus deles é um Deus pobre, que precisa de dinheiro. Sem dinheiro, esse Deus dele não faz nada. Esse Deus eu não quero. Eu quero um Deus que tem poder no falar, no agir, que haja. Que aqui aconteça. E acontece. Mar, abra um caminho para o meu povo passar. E o mar obedeceu. Na mesma hora, a Bíblia diz ali, 11:29 de Hebreu, que eles passaram em terra seca, pisando numa areia seca. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que eu creio. Não um Deus que precisa de dinheiro para manter o movimento dele aqui na terra. Quem precisa de dinheiro para manter obra aqui na terra é os políticos, prefeitos, governos. Precisa de dinheiro. Porque o dinheiro é o que move o mundo. Mas Deus move, continua movendo, como diz aquela música: move as águas, Senhor, move as águas, vou me libertar, larará, move as águas. Então Deus move tudo com o seu poder. Então, meu irmão, você vai nesses local, talvez você fique lá 30, 40 anos. Pergunta o que é alma, o que é espírito, o que é corpo. Ah, o corpo é essa carne nossa. Ah, tudo bem. Para onde vai esse corpo? Ah, esse corpo aqui vai ser transformado. Vai ser transformado aonde, irmão? Quem te disse isso? Transformado? Essa imundícia que vai ser transformado? Jesus disse em João 6:63 de João, livro histórico: a carne para nada serve. Não serve. Ele não diz, a carne, depois, quando morrer, esse corpo. Não, ele diz, ela não serve para nada. Sabe o que é nada? Nada. E o apóstolo Paulo escrevendo em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50, que carne e sangue não herda. Então pare com essas coisas desse corpo ser transformado num corpo incorruptível, num corpo imortal, e vou subir, vou habitar no céu.
aonde tem rua de ouro, aonde tem... Não, para com essas coisas. É a mesma coisa daquelas pessoas que ficam jogando na loteria, jogando e sonhando que vai ganhar e quando ele ganhar, ele vai comprar, fazer e tal, e morre e nunca ganha. Então, assim, é o que acontece com essas crentaiadas. As crentaiadas morrem lá dentro e não acontece nada. E aí, vem filho, neto, bisneto e geração após geração dentro desses movimentos e não sabe nada. Ele só sabe que eles têm que dar o dízimo, que diz que 90 é seu e 10 é de Deus. Mas Jó disse, eu não devo nada a Deus. Eu não tenho que dar nada a Deus. Jó disse, eu não tenho que dar nada a Deus, não devo nada a Deus, porque tudo que eu tenho é dele. Os bois que você tem é dele, enfim, tudo. Então não adianta você querer dizer, irmão, tem muito aí, cuidado com o mundo. Nós não podemos se envolver com o mundo. Então vai para a lua. Esse mundo é de quem? O mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que o mundo já é do diabo. Não, o mundo jaz no mal. O que é mal? Maldade. Que Deus diz lá no capítulo 6 de Gênesis, que eu disse. Me arrependo de ter feito o homem, porque a maldade deles é grande. Então essa maldade não é agora. Irmão, você está vendo? Agora o que está acontecendo? Tanta coisa lá em Israel, lá no Rio Grande do Sul. Irmão, essas coisas aconteceram antes do dilúvio. Para começar, quando havia só o casal, ali no início, Abel não tirou a vida do seu próprio irmão? Por quê? Então a maldade está dentro do homem. Então não adianta. Então esses movimentos ensinam que você tem que dar. Mas você não tem que dar nada. Você não tem que dar nem uma moeda de 5 centavos, você não tem que dar. Você não tem que... Aliás, você nem deveria estar num lugar desse. Você nem deveria ir num lugar desse. Você nem deveria ouvir essas coisas. Quando uma pessoa te dá um folhetim, você deve amassar, jogar e pisar em cima disso. Isso é propaganda de comércio. Porque se eles fizessem um folhetim falando do amor de Deus, da grandeza de Deus, e falasse assim, procura Deus, olha, vai em qualquer lugar onde fala de Deus. Não, eles põem o endereço, põe lá, pastor fulano de tal, igreja, rua tal, bairro tal, número, e telefone tal, assim. Você pode ler o folhetim, olha atrás. O que é isso daí? Comércio. Propaganda comercial. Recebe um folheto, amassa, joga, pisa em cima disso daí. E fala assim, eu não aceito comércio. Que o Deus que eu creio não precisa disso. Porque ele disse a ninguém. Porque Deus não nos deixou aos cuidados, eu sempre falo isso e repito, Deus não nos deixou aos cuidados de homem nenhum. Deus não nos deixou aos cuidados, teve os seus apóstolos, teve os seus profetas, naquele tempo. Mas depois da morte dos apóstolos, acabou. Se nós quer saber alguma coisa, aqui, fé, esperança e o amor. É a única coisa que nós temos que conservar. Tem que ter fé no nosso Criador. Esperança no que Ele prometeu. Se o Espírito é dele, você volta para Ele. Mas se o Espírito não é dele, você não volta para lugar nenhum. Você se acaba. Bem, o que esses movimentos ensinam? A irmã perguntou. Se olhando para Eclesiástico, capítulo 12, versículo 7, que eu já citei isso muitas vezes, você conhece desde agora, que o Espírito volta de onde ele veio. Se ele veio de Deus, ele volta. E esse corpo volta para onde? Para a terra. Porque o próprio Deus, não foi homem que diz, mas foi o próprio Deus que diz para Adão, no capítulo 3 de Gênesis, versículo 19, tu és pó,
tu vieste do pó, para o pó tornará. Virará pó. Pronto, acabou. Para que serve o pó? Não, tem que ter cuidado. Você tem que ser um dizimista fiel. Participar do pão com suco, que é outra tolice. Comer aquele pedacinho de pão. Você tem que tomar aquele banho na piscina. João Batista pelo menos fazia no rio. Pelo menos dizia, antigamente fazia esse tal de batismo em água corrente. Eu fui batizado num riacho, uma aguinha corrente. Diz que os pecados... Olha a tolice do povo. Batizar em piscina. Quanto mais você batiza, mais pecado fica lá dentro, porque toda pessoa vai lavando o seu pecado lá dentro, o pecado vai ficando... Eu cheguei a ver, não foi que eu ouvi, não, a chácara, aonde um era pastor e teólogo. Ele mandou esvaziar a piscina depois do batismo. Falou para o dono, o proprietário daquela piscina, esvazia essa piscina, desinfeta ela, depois vocês enchem para vocês continuar, que essa piscina está contaminada. Gente, até que ponto que chega a tolice de um tal de pastor, ministro e teólogo, um dos maiores teólogos que eu conheci aqui da região. Fez isso. Então, eu fui batizado no água corrente, porque o local onde eu estava ali, achando que aquilo era a casa de Deus, dizia assim, batismo de piscina é batismo de imundiça. O batismo tem que ser água corrente, porque você batiza, os pecados vão embora. Dizia o nosso, que chama de presidente, mas isso não existe. Aqui dentro desse livro não existe presidente. A água tem que ser corrente. Então, anos atrás, o povo só batizava em rio. Mas hoje, eles fazem debaixo daquele local que chama de púlpito. Eles fazem uma piscininha ali de 2x2, 2,5x3, e joga ali um tablado em cima. E no dia do batismo, eles tiram aquilo ali e o povo faz festa, bate palma, aquela tolice, aquela besteira toda. Mas antes eu alcancei, nos anos 80, os batismos eram feitos em água corrente. Eles iam para um rio e lá fazia esse ritual. Então João Batista, em parte, estava certo. Mas hoje nós vemos que batismo, pão com suco, oferta. Oferta vem de onde? Vem de oferenda. Quando ia, também você não sabe, você está entrando agora, quando você ia visitar um rei, um profeta, um sacerdote, você não ia de mão vazia, levava ele. Não era no... Você ia e levava, e entregava. Então, por isso que a palavra oferta vem de oferenda. E dízimo era aquele que plantava. Se você plantasse uma vinha, se você plantasse pasto, cuidasse de ovelha, você dava da ovelha. Se você plantasse qualquer coisa, você tirava do sustento daquela terra. Se você não plantasse nada, você não dava nada. Não é como hoje, que eu conheço pessoas que chegou a pegar dinheiro emprestado, porque diz que estava em dívida com Deus. Então, um pouquinho. Dívida com Deus? Jó foi bem claro. Jó diz, eu não devo nada a Deus. Eu não tenho nada que dar a ele, porque tudo é dele. Ué, nós por acaso temos alguma coisa aqui? Então, voltando para mim, não ficar. Corpo, alma e espírito. Bom, essa carne vai para a terra. E ela vira o quê? Terra. Que eu já disse aqui, 3:19 de Gênesis. E também 12:7 de Eclesiástico. E também 5:7, ali, o versículo 9 de Eclesiástico fala. Eclesiástico 3:18, 19, 20 também fala. Você vai encontrar. E Jó, capítulo 14, versículo 10, morrendo o homem, ele deixa de existir. Não existe mais, acabou. Você deixou de existir. Então, por isso que você tem que entender que está bem claro. Irmão Dilson, mas e o arrebatamento?
Não, pare com isso. Pare com esse negócio de arrebatamento. Isso não existe. Isso foi para Israel. Isso foi para aqueles que estavam olhando para o alto. Varões Galileu está olhando para o alto. Esse mesmo que dentre vós foi tirado, ele vai voltar. E ele voltou. E acabou. Pronto. Mas para onde nós vamos, irmão Deus? Se o seu espírito, se o espírito que está em você, 8 e 9 de Romanos. Se o espírito que está em nós é de Deus, ele volta para Deus. Porque Deus, ele é o Pai do Espírito. Aí você pergunta para pastores, esse sabidão, esse que você pensa que sabe, na verdade não sabe nada. Você pergunta para eles assim, irmão, mas o corpo volta para a terra e a terra consome com o corpo. E o que vai para o céu? A alma. Mas o que é a alma? A alma é semelhante ao espírito. E o que é o espírito? O espírito é o sopro de Deus. Mas espera um pouco. Deus soprou nas narinas de Adão. E a Bíblia diz que Adão não tinha espírito. Como é que você me explica isso? Você vê como é que é a coisa. Então, meu irmão, falar é fácil. Falar até papagaio fala. Mas eu quero que você prova aqui. O espírito não tem forma. Ele não tem perna, não tem braço, não tem boca, não tem forma. Não tem. Não existe um... Se aparecer alguém querendo mostrar como é o espírito, é um doido. Tem que internar ele no sanatório. Espírito não tem forma. E a alma? A alma está na mente. A alma é o raciocínio do homem. O homem, o que ele raciocina é a alma. E essa alma perece junto com o corpo. Porque Ezequiel, capítulo 19, versículo 4. A alma do pai e a alma do filho é minha alma que pecará morre. Quer morrer, deixa eu desistir. Meu irmão, fique com esta palavra. Que a graça de Cristo continue reinando sobre a vossa vida. Graça e paz para todos. Bye, bye.